E aí pessoal, vamos continuar nossa aula sobre tutorial de Swift e hoje vamos falar sobre funções. Vamos começar falando sobre a função mais básica de todas, uma função que só exibe mensagens na tela. Para criar uma função, a gente tem que usar a palavra reservada do sistema func. Percebem que toda palavra reservada é representada na cor roxa, assim como esse import. Ou seja, palavras reservadas do sistema não podemos usar como nome das nossas variáveis. Se a gente fizer, por exemplo, var func, você viu que está tudo na cor roxa? E o Xcode instantaneamente já reclama. Então, beleza. Vamos criar uma função. Vamos criar uma função chamada exibe mensagem. Ela não vai receber nenhum parâmetro. Já vou explicar detalhadamente o que é isso, mas então vamos deixar, se tivesse parâmetros, ela vinha aqui entre parênteses, mas como não tem nenhum parâmetro, ela não recebe nada, a gente vai deixar parênteses vazio. Assim como condições, a gente abre chaves, dá enter, pronto, autocomplete das chaves, beleza. Mesmo esquema da indentação, lembram que eu citei no vídeo de condições? Então vamos lá, como eu quero só exibir uma mensagem, vou usar a função print. Seja bem-vindo aos vídeos de Swift. Agora, vamos supor que tenha uma outra mensagem. Vamos lá, print recomendo ver o vídeo de condição antes de ver os próximos vídeos de função. Para facilitar de digitar, eu estou omitindo todos os acentos, porque justamente, como o Mac também é novidade para mim, a acentuação é bem diferente. Uma dica que facilitou bastante para quem usou praticamente a vida toda o Windows, que foi o meu caso, vem aqui, tá vendo aqui essa bandeira? Ela estava do Brasil, né, por padrão. Clica aqui e troca para o teclado internacional dos Estados Unidos. A vantagem é que a gente, para digitar, é bem parecido com o Windows. Apesar do layout do teclado ser diferente, mas é o mesmo esquema assim, por exemplo, ó, Shift Till e aperta a tecla que a gente quer acentuar, entendem? E no caso do cedilha, é só a gente apertar o Alt C. É a única diferença. Mas aí é questão de prática e tal, mas para facilitar, eu vou omitir os acentos. Vamos lá. Temos essa função aqui. Beleza, eu dei 2 prints, mas cadê que está sendo exibido aqui, né? Até agora nada, né? O que será que está acontecendo? É porque uma função, ela só é executada quando a gente chama ela. Como é que a gente chama alguém? Pelo nome. Então vamos lá, ó, exibe mensagem. Vocês perceberam que assim que eu comecei a digitar, o próprio Xcode nos dá uma recomendação do que ele acha que pode ser? Ó, exibe mensagem que eu quero chamar. Então, ó, completa com tab. Apertei tab, ele já completa também. Vocês percebem que está tudo compatível. Não recebe parâmetros, parênteses vazio, está tudo compatível. Agora sim, eu chamei a função e ela é executada, exibindo os 2 prints. Tá vendo aqui o painel do debug? Ó, seja bem-vindo ao vídeo Swift, recomendo ver o... Beleza, né? Detalhe, sobre print. E se eu quisesse, né, essa mensagem aqui está muito grande. Aqui no Playground tem espaço suficiente na tela do Mac. Mas quando a gente vai desenvolver nossos aplicativos, a tela vai ser bem limitada, porque a gente muitas vezes vamos ter que dividir nossa tela entre o nosso código e a tela do design do aplicativo, que eu vou falar nos próximos vídeos. Então, para facilitar, o print, normalmente, recomenda a gente usar prints com textos pequenos, ou a gente pode separar indo em várias chamadas de print, só que, claro, existe um processamento para cada chamada de uma função. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar tudo no mesmo print, no caso, vou manter essas mensagens separadas, mas vamos supor que seja essa segunda aqui, eu quero separar ela em 2 mensagens. Ao invés de fazer um segundo print, eu posso simplesmente chegar aqui e usar Ctrl/N. Olha só o que vai acontecer. Tá
Estão vendo aqui que automaticamente ele pula uma linha? É por causa que Ctrl barra N, ele representa é um caractere especial que pula linha dentro de uma string. É um caractere especial dentro do seu texto da string. Aí, para ficar consistente, a gente bota o A maiúsculo e ele exibe aqui como se fosse realmente o começo de uma nova frase. Beleza, então, mas assim, em termos gerais, vocês viram que a função, se eu não tivesse chamado ela aqui, ó, vou comentar essa chamada de função. Comentei, agora ela faz comentário do código, ela não é executada, ele pula essa parte do compilador. Então, como é que uma função funciona? Um exemplo que eu gosto de dar é um exemplo de uma máquina de café. Ou um simples robô. Ele executa, cada objeto, ele executa uma ação específica. Por exemplo, a máquina de café, ela vai fazer café, certo? Mas ela funciona instantaneamente, assim, só a gente apertar o botão fazer o café e pronto? Não, a gente precisa passar para ela certos parâmetros, como por exemplo, a água, uma quantidade de água, abastecer, e o pote de café. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, ela não recebe nenhum parâmetro para funcionar, é simplesmente a gente chamar pelo nome dela e pronto. Por isso que os parâmetros estão vazios. E detalhe, essa função ela não nos retorna nada. Se fosse uma função de máquina de café, o que ela ia nos retornar? O café, certo? Então, beleza, essa é a primeira situação de função, exemplo de função, que no caso é a função mais simples de todas, uma função que só exibe mensagem na tela. É isso aí, agora na parte 2 vou falar sobre os outros tipos de função, que recebe parâmetros e que retorna algum valor.